Dizem que existem momentos na vida de um santo em que o céu se abre e a alma toca o invisível. Foi exatamente isso que aconteceu com Santa Teresa de Ávila, numa noite silenciosa no convento da Encarnação. Enquanto orava em profunda contemplação, o mundo à sua volta desapareceu. As paredes frias da cela pareceram dissolver-se, e uma luz suave, impossível de descrever em palavras humanas, envolveu todo o seu ser. Naquele instante, Teresa sentiu que o próprio Deus se aproximava, não com trovões ou gestos grandiosos, mas com uma ternura tão intensa que o coração dela quase não pôde suportar. E foi nesse momento de êxtase, nesse encontro entre o céu e a terra, que uma revelação divina foi entregue a ela. 3 palavras. Apenas 3. Mas palavras tão carregadas do poder celestial, que o simples ato de pronunciá-las com fé verdadeira poderia quebrar maldições, desfazer amarras espirituais e trazer libertação à alma humana. Teresa viu essas palavras brilharem diante de si como se fossem escritas em fogo vivo. E o Senhor lhe disse: essas palavras, filha, são chaves. Elas abrem portas que o inimigo tentou fechar, e libertam corações que o medo e o pecado aprisionaram. Você já se perguntou por que certas pessoas parecem viver sob uma sombra constante, enquanto outras caminham envoltas em bênção e luz? Santa Teresa também se fez essa pergunta. E Deus lhe respondeu mostrando que a diferença não está nas circunstâncias, mas no estado da alma, no modo como pronunciamos as palavras sagradas, no quanto o nosso coração realmente crê. O Senhor revelou a Teresa que a força espiritual não está na repetição mecânica, mas na disposição interior, na entrega total, na humildade que reconhece: sem Deus, nada podemos. Cada uma daquelas 3 palavras continha dentro de si uma centelha do poder divino, o mesmo poder que venceu a morte na cruz e transformou a escuridão em luz. Teresa sentiu que sua alma se tornava leve, como se correntes invisíveis fossem quebradas uma a uma. E o que ela experimentou naquela noite mudou para sempre a maneira como entendemos o poder da oração. Essas 3 palavras sagradas são Jesus, perdão e graça. 3 caminhos que conduzem ao coração de Deus. 3 vozes que, quando pronunciadas com fé viva, abrem as portas do céu e fazem tremer as forças das trevas. Mas Teresa advertia: essas palavras não são mágicas. Elas só agem quando o coração se despede de si mesmo e se entrega totalmente à vontade divina. É por isso que, ao longo deste caminho espiritual, precisamos compreender não apenas o som dessas palavras, mas o espírito que as move. E é exatamente isso que você vai descobrir agora, ao mergulhar na revelação de cada uma delas, começando pela primeira, a mais poderosa, a que contém em si todo o mistério da salvação. Prepare o seu coração. Respire fundo. E permita que o nome de Jesus ressoe dentro de você com a mesma força que transformou Santa Teresa naquela noite sagrada. A primeira palavra que o Senhor revelou a Santa Teresa foi Jesus. Um nome que muitos pronunciam todos os dias, mas poucos verdadeiramente sentem. Teresa compreendeu, naquela noite de revelação, que o poder do nome de Jesus não está no som das letras, mas na fé e na entrega com que ele é pronunciado. Ela própria confessou que durante anos rezava, falava esse nome, cantava hinos, mas só quando o disse com total abandono, com o coração despido de orgulho e medo, sentiu a força divina percorrer cada parte do seu ser. Ela escreveu: pronunciar o nome de Jesus é como acender uma luz no meio da noite. Quando o fazemos com fé verdadeira, nenhuma escuridão consegue permanecer. Você já percebeu isso? Já sentiu que algo muda dentro de você quando diz Jesus não apenas com os lábios, mas com a alma? Há momentos em que o nome de Jesus se torna um grito, não de desespero, mas de confiança. Um grito que sobe até o céu e rompe os muros invisíveis que nos cercam. Foi isso que Santa Teresa viveu, no meio de uma batalha espiritual intensa, quando tudo parecia perdido. Ela pronunciou Jesus com tamanha fé que as correntes que a oprimiam se quebraram instantaneamente. Naquele instante, ela entendeu: o nome de Jesus é a presença viva de Deus agindo no coração humano. Cada sílaba vibra com o poder do amor que venceu a morte. Cada vez que o pronunciamos com humildade, declaramos: Senhor, eu confio em Ti. Tu és o meu refúgio, a minha força, a minha libertação. Teresa chamava esse estado interior de nudez espiritual, a alma despida de si mesma, livre de apegos e vaidades. Porque o nome de Jesus só encontra morada em corações vazios de orgulho e cheios de fé. Ela dizia: antes de pronunciar o nome santo, esvazie-se de tudo. Só assim ele poderá preencher você completamente.
E talvez seja esse o segredo que falta a tantos de nós. Muitos dizem Jesus, mas poucos se permitem ser tocados por ele. Repetimos o nome como quem acende uma vela apagada, sem chama, sem calor, sem entrega. Mas quando o dizemos com humildade verdadeira, algo extraordinário acontece. A presença divina começa a pulsar dentro de nós. A mente se acalma. O coração se expande. E sentimos, não com os sentidos, mas com o espírito, que não estamos sozinhos. Santa Teresa descreveu esse momento como um fogo de amor que purifica e liberta. Ela dizia que o nome de Jesus vibrava em seu peito como uma música celestial, dissolvendo toda dor e medo. E esse mesmo poder está disponível para você, agora mesmo. Experimente. Feche os olhos e diga com o coração: Jesus. Não apenas como uma palavra, mas como um ato de fé. Deixe que o som atravesse o silêncio e toque a sua alma. Quando você pronuncia esse nome com sinceridade total, o céu se move. Os anjos se aproximam. E tudo o que é treva se desfaz como névoa ao sol da manhã. O nome de Jesus contém em si toda a força da redenção, toda a graça da ressurreição, toda a autoridade do céu e da terra. É o nome que cura, que liberta, que transforma. E Santa Teresa nos ensinou que basta uma única vez dita com fé viva, para mudar o rumo de uma vida inteira. Então, repita dentro de si: Jesus é o meu libertador. Deixe que essa verdade ecoe. Porque cada vez que você a proclama com fé, um novo começo nasce dentro de você. A segunda palavra que o Senhor revelou a Santa Teresa foi perdão. Uma palavra simples, mas que carrega dentro dela o poder de quebrar as correntes mais pesadas da alma humana. Teresa entendeu, em suas visões, que muitas das dores que carregamos, doenças da alma, tristezas sem causa, repetições de sofrimento, nascem da falta de perdão. Falta de perdoar os outros, falta de perdoar a nós mesmos, e, às vezes, a dificuldade de aceitar o perdão de Deus. Ela dizia: o perdão é a ponte entre o céu e a terra. Quando perdoamos, permitimos que o amor divino volte a fluir em nós. E talvez seja por isso que, tantas vezes, oramos pedindo libertação, pedindo paz, e não encontramos resposta, porque o coração ainda está fechado, guardando mágoas, ressentimentos e feridas não curadas. Santa Teresa passou por isso. Durante anos, sentia-se presa em dores que pareciam não ter fim. Até que uma noite, em profunda oração, ouviu o Senhor dizer-lhe: perdoa, filha. Liberta, e serás liberta. Ela chorou. Chorou como uma criança diante do Pai. E naquele momento, pronunciou a palavra perdão com tanta sinceridade, com tanta fé, que sentiu como se uma corrente invisível se quebrasse dentro dela. A alma ficou leve, e uma luz nova nasceu em seu coração. Você já viveu isso? Já experimentou aquele instante em que, ao perdoar alguém, o peso some dos ombros e a alma respira novamente? O perdão verdadeiro não é esquecer, não é fingir que nada aconteceu. É olhar para a ferida e entregar a dor nas mãos de Deus, dizendo: Senhor, eu não posso curar isso sozinha. Mas tu podes. Teresa compreendeu que o perdão não é apenas um gesto humano, mas um ato de graça divina. Quando pronunciamos essa palavra com o coração sincero, Deus age. Ele não só limpa as culpas, mas transforma o que parecia impossível. Ela descreveu o perdão como uma cascata de luz que desce do céu, lavando as sombras do passado. Muitas vezes, em oração, ela via correntes se partindo, portas se abrindo, e almas libertas da escuridão apenas por dizer perdão com fé verdadeira. Você sabia que o perdão tem poder até sobre as gerações? Santa Teresa contava que certas maldições familiares, certos padrões de sofrimento, eram quebrados quando alguém finalmente perdoava de coração. Ela mesma viveu isso. Depois de anos de luta interior, perdoou profundamente seu próprio pai por feridas antigas, e, naquele dia, sentiu que algo se libertava não apenas nela, mas em toda a sua linhagem. O perdão é uma chave que abre a prisão da alma. Mas ela só funciona quando o coração é honesto. Não se pode perdoar de verdade mantendo rancor escondido, justificando-se, culpando o outro. O perdão exige nudez da alma, sinceridade radical. Santa Teresa dizia: o perdão que não nasce da verdade não tem força. É preciso deixar Deus tocar a ferida, sem medo, sem orgulho, sem máscaras. E quando isso acontece, quando você realmente entrega, algo muda profundamente. A paz volta. A alegria renasce.
E a alma se torna um lugar onde o Espírito Santo pode habitar novamente. Você pode fazer isso agora. Feche os olhos e diga: perdão. Peça perdão a Deus por tudo o que pesa no seu coração. Perdoe quem te feriu, mesmo que a dor ainda exista. E perdoe a si mesmo, por ter demorado tanto para libertar o que precisava ser libertado. Diga de novo, com fé: perdão divino. Sinta essa palavra ressoar dentro de você como um rio de luz. Deixe que ela leve embora tudo o que não pertence mais à sua alma. Porque quando você perdoa, o céu se abre. E onde antes havia dor, agora começa a florescer a paz. A terceira palavra que o Senhor revelou a Santa Teresa foi graça. Uma palavra luminosa, que soa como o próprio sopro de Deus descendo sobre a alma cansada. Teresa compreendeu, nessa revelação, que a graça não é uma ideia ou um conceito teológico distante. Ela é uma força viva, um rio de poder divino, que flui constantemente do trono de Deus para aqueles que têm o coração aberto. Mas quantas vezes vivemos como se esse rio não existisse? Quantas vezes caminhamos sedentos, tentando resolver tudo com as nossas próprias forças, quando o céu já nos oferece gratuitamente a abundância do seu amor? A santa dizia: a graça é o amor de Deus em movimento. É Ele agindo em nós, mesmo quando não merecemos. E foi isso que ela sentiu naquela noite, uma presença suave, envolvente, como se a própria luz tivesse peso e calor. A graça desceu sobre ela como um manto de ouro, e tudo ao seu redor começou a mudar. As sombras se dissiparam, o coração se encheu de paz, e ela entendeu. A graça transforma tudo o que toca. Mas Teresa também aprendeu que a graça só pode entrar em corações humildes. Ela dizia que o orgulho é como uma muralha que impede o fluir de Deus. Por isso, quem acredita que merece a graça, já a perde. E quem reconhece sua própria pobreza espiritual, a recebe em plenitude. Quantas vezes esperamos que Deus haja, mas sem nos esvaziar primeiro? A graça não entra ou de autossuficiência. Ela vem quando nos rendemos completamente e dizemos: Senhor, eu não posso. Mas tu podes. Teresa descrevia a graça como um sol que nasce dentro da alma. Mesmo nas horas mais escuras, ela sentia essa luz crescendo, dissipando todo o medo e trazendo uma confiança serena, a certeza de que o amor de Deus é maior do que qualquer queda. Você já experimentou isso? Aquele momento em que, sem saber explicar porquê, sente paz no meio da tempestade? É a graça. Ela chega silenciosa, mas muda tudo. Toca a mente, cura o corpo, restaura relacionamentos, abre caminhos onde parecia não haver saída. Santa Teresa dizia que a graça é a mão de Deus estendida ao homem, e o único gesto necessário para recebê-la é aceitar. Não lutar, não controlar, não exigir, apenas acolher. Deixar que o amor divino flua. E há um segredo que ela compartilhava com suas irmãs de convento. A graça cresce na gratidão. Quanto mais agradecemos, mesmo antes de ver o milagre acontecer, mais a graça se multiplica em nossa vida. A gratidão é a linguagem da fé. É dizer a Deus: eu já creio no que ainda não vejo. Teresa vivia isso todos os dias. Acordava agradecendo, mesmo quando o corpo doía, mesmo quando o coração pesava. E dizia que a graça respondia como um eco do céu. Por isso, ela aconselhava: agradece antes de receber, e verás o impossível tornar-se real. A graça é o toque de Deus que não apenas liberta, ela eleva. Não apenas cura, ela renova. É como se a alma, ao recebê-la, começasse a respirar o ar do paraíso. Então, agora, faça uma pausa. Respire fundo e diga: graça divina. Deixe essa palavra fluir do seu coração. Imagine um rio de luz descendo sobre você, limpando, curando, preenchendo cada espaço com paz e esperança. Porque a graça não é distante, ela está aqui, agora, esperando apenas o seu sim. Agora que você ouviu a revelação das 3 palavras sagradas, pode sentir o fio invisível que as une. Jesus. Perdão. Graça. 3 caminhos, 3 chaves, 3 notas que formam uma mesma melodia. A melodia do amor divino que liberta, cura e transforma. Santa Teresa dizia que essas palavras, quando pronunciadas juntas, criam uma harmonia espiritual que faz o céu se mover. Ela chamava isso de a Sinfonia da Luz, porque sentia que, ao repeti-las com fé viva, uma força celestial atravessava todas as dimensões do ser. Jesus é o nome que nos salva, o fogo que queima as trevas, a presença que jamais abandona. Perdão é a libertação, o corte das correntes,
o sopro do Espírito que renova o coração. Graça é o toque de Deus que reconstrói o que o mal tentou destruir, é a vida voltando a florescer onde antes havia dor. Teresa entendia que o verdadeiro milagre não está fora, mas dentro. Deus não apenas muda circunstâncias, ele muda almas. E essas 3 palavras são o mapa dessa transformação. Ela dizia: repete-as não com a boca, mas com o coração. E verás o impossível acontecer. Porque quando dizemos Jesus, estamos declarando confiança. Quando dizemos perdão, abrimos o coração para o amor. E quando dizemos graça, nos tornamos receptáculos da própria presença divina. Essas 3 forças agem como ondas de luz que se entrelaçam. Uma cura o passado, outra purifica o presente, e a terceira abençoa o futuro. Juntas, criam um escudo invisível, uma atmosfera de paz e fé ao redor de quem as pronuncia com sinceridade. Você pode fazer isso agora. Em silêncio, onde quer que esteja, diga com o coração: Jesus. Perdão. Graça. Permaneça um instante nesse sol. Sinta o ar mudando ao seu redor. Acalme o pensamento. E perceba como a presença de Deus se torna palpável, não como algo distante, mas como uma ternura que te envolve por completo. Santa Teresa afirmava que esse estado é o início da verdadeira comunhão. É o momento em que deixamos de falar sobre Deus, e começamos a viver em Deus. Essas 3 palavras são mais do que oração, são um caminho. Um convite a uma vida nova. A uma alma livre, leve, cheia de paz e confiança. E se o seu coração sentiu essa verdade, se dentro de você algo se moveu, se a luz tocou suas sombras e despertou uma nova esperança, então permita que essa chama continue acesa. Compartilhe essa mensagem. Deixe que mais pessoas sintam o poder que você sentiu. E, se ainda não faz parte da nossa comunidade espiritual, inscreva-se no canal Voz de Santa Teresa. Lá, juntos, continuamos esse caminho de luz, mergulhando nas revelações, nas orações e nas experiências místicas que nos aproximam do coração de Deus. Porque cada palavra inspirada por Ele tem o poder de transformar o mundo, começando dentro de nós. Que essas 3 palavras, Jesus, perdão e graça, ecoem em sua alma hoje e sempre. E que a voz de Santa Teresa continue guiando seus passos pela estrada da fé, da humildade e do amor eterno. Amém.